Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 14. Quero ler com vocês alguns versículos e dar continuidade ao que temos dito. Já esse é o terceiro dia de conferência. Eu acredito que os irmãos estejam apreendendo, pouco a pouco, né? Teve uma irmã que me abordou hoje e falou assim: pastor, mas que coisa, né? Ontem, com a mensagem ministrada, aquilo que eu carregava há anos no meu coração foi tirado. Eu pude ser liberta de um dogma, de algo que eu carregava e que talvez não fazia muito sentido. E aí a irmã dela falou assim, ela disse que quando vai sair daqui domingo, vai sair daqui convertida. Algo mais ou menos assim. Mas eu tenho certeza que todos nós estamos sendo aqui, estamos num conflito muito grande, o conflito é natural. Uma vez que você eventualmente ouve alguma coisa que vai de encontro àquilo que você trazia consigo, mas confie no Senhor, que o Espírito da verdade está nos guiando a toda a verdade. Creia nisso, tenha a sua Bíblia em mãos, acompanhe, ouça com bastante atenção, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. Tenho certeza que esta conferência será um grande marco, não em termos de ministério, mas em termos de experiência cristã de cada um de nós. Em João Evangelho, capítulo 14, quero ler até o versículo 10, que diz assim, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler esses 11 versículos aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu quero enfatizar aqui, antes de nós começarmos aqui na introdução dessa mensagem, as palavras do versículo 6. Repita comigo, por gentileza. Respondeu-lhe Jesus. Mas diga com fé. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que maravilha. Repita comigo, eu sou a verdade. Que maravilha. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, esse capítulo 14 é um capítulo um tanto complexo, porque usa de muitas metáforas. E por muito tempo ele foi lido sem ser compreendido na sua essência. Os primeiros versículos, Jesus diz que ele haveria de ir ao Pai a fim de prover um lugar na casa do Pai. E ele diz, para que onde eu estou
estejais vós também. Vejam que Jesus, ele demonstra e declara o desejo do seu coração. O desejo dele é que onde ele está, ele não diz estiver. Inclusive, talvez tenha alguma versão que traga estiver, né? Mas o verbo, conforme a língua original, diz para que onde eu estou, conforme diz na versão atualizada, estejais vós também. Ou seja, o desejo de Jesus é que todos nós estejamos onde ele está. E ele diz então que esse lugar onde ele está é a casa do Pai. Ele diz, vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai, porque eu quero que vocês estejam comigo onde eu estou. Então é certo que Jesus, ele estava na casa do Pai e queria levar seus discípulos para estarem com ele na casa do Pai. E daí muitas vezes as pessoas ficam pensando, poxa, esse lugar, essa casa deve ser o céu. Ele quer nos levar para o céu. Mas veja que Jesus estava diante dos seus discípulos, frente a frente, e ele disse, versículo 10, acompanhe na sua Bíblia: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. E quando chegamos no versículo 6, aqui há um detalhe interessante, porque quando Cristo disse, olha, eu quero que vocês estejam na casa do Pai, eu quero que vocês estejam comigo onde eu estou, e então os discípulos ficam um pouco sem saber, sem entender o que Cristo queria dizer. E então Jesus fala assim, olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Veja que todo o texto aponta para um lugar, a casa do Pai, onde eu estou, vós sabeis o caminho para onde eu vou. O texto vai afirmando categoricamente acerca de um determinado lugar. E para que ninguém tenha dúvida de que esse lugar não é o céu, mas é uma condição espiritual no coração e na consciência do homem, em Deus, no versículo 6, Jesus responde a Tomé. Porque Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Tu estás dizendo de uma casa do Pai, de um lugar para onde tu vais, e tu fala de um caminho que nos leva para esse lugar, mas eu não sei que lugar é esse. Como eu vou saber o caminho? Olha a resposta de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho para o lugar. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que lugar é esse? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai, portanto, é este lugar. Ele diz, para que onde eu estou, vocês também estejam. Porventura vocês não creem que eu estou no Pai? E ninguém vem ao Pai? Ora, tudo isso nos leva a crer que Cristo está dizendo que os homens, de uma maneira geral, eles estão fora da casa do Pai, eles estão distantes da casa do Pai, e eles estão separados do Pai. Mas há de se compreender que toda essa separação e essa distância não se dá em âmbito geográfico. Não quer dizer que Deus esteja num lugar distante e o homem está na terra e que Deus vai levá-lo para o céu. Mas essa separação, ela se dá no coração e na consciência. Nós estivemos falando aqui desde o primeiro dia, ou no primeiro dia nós demonstramos sobre a vida. Deus é a vida. A vida que gerou a unidade, gera a unidade de todo o universo, de todas as criaturas. Todos estão no Pai, porque todos existem em Deus, todos se movem em Deus, todos vivem em Deus. É o aspecto simbólico, né, entre Deus e a sua criação. Essa unidade, essa harmonia de existência com o seu Criador. Não haveria nenhuma existência, nada poderia existir se do Pai não procedesse e se no Pai não existisse o Pai como vida, como aquele que sustenta a tudo e a todos. Porém, falamos ontem, houve o problema da queda do homem, que quando então o homem chegou no estágio de consciência, isto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem então se despertou para a sua existência, enquanto um eu no mundo, quando o homem se viu como um ser individual em relação à criação, então este homem se viu numa situação de decidir em viver por meio de si mesmo ou por meio da vida, por meio de Deus.
Foi aí então que veio o pecado, o grande pecado, que foi o mesmo pecado de Lúcifer, inclusive, que foi o pecado do homem, que é o pecado de decidir viver separado de Deus. Viver alheio à vida de Deus, embora ele tenha a vida de Deus. Viver por si mesmo, embora Cristo seja a sua vida. Viver para si mesmo, embora todas as coisas tenham sido feitas por Deus, em Deus e para Deus. A partir da queda do homem, então o homem, ele no seu coração, na sua consciência, se afasta de Deus e começa uma história de peregrinação. É mais ou menos aquilo que Cristo ensina em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Imagine você que Jesus Cristo querendo dizer acerca da queda do homem, querendo ensinar aos seus discípulos e ensinar aos líderes religiosos que o questionavam porque ele comia com publicanos, com meretrizes, ou que seja com os pecadores. Jesus ele conta ali 4 parábolas em Lucas capítulo 15 para ilustrar, 15 e 16, para ilustrar essa queda do homem, para explicar de uma maneira um tanto mais abrangente, mais clara do que fez Moisés, para que nós entendamos o que foi exatamente a queda do homem e o que aconteceu ao homem em razão da sua queda. Ele diz, olha, um pai tinha 2 filhos. E ele passa então a falar acerca do segundo filho, o filho mais moço. E ele vai dizendo, o filho mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da minha herança, ou que seja a parte dos haveres que me cabe, porque eu já não permanecerei mais na sua casa. E quando nós lemos a parábola, nós imediatamente temos aqui uma tendência de acharmos que aquela atitude do filho foi uma atitude inesperada, ou que foi, simplesmente ele dormiu de um modo, no outro dia ele decidiu sair de casa. Mas se nós considerarmos a história na sua abrangência, pense você em um filho que foi gerado dentro da casa do pai. Que foi gerado pelo pai, que foi cuidado pelo pai, e que na casa do pai tinha todo o cuidado, toda a provisão. Vamos pensar não no momento que o filho diz, vou sair de casa, mas reconstruindo a história desse filho, porque esse filho ele representa o homem criado por Deus. Como que Deus criasse esse homem, e agora esse homem fosse criado por Deus, e fosse cuidado por Deus, mantido por Deus, dentro de um ambiente, dentro do reino de Deus, dentro da casa do Pai. Entenda essa casa do Pai como sendo não uma casa, mas enquanto um lar. Você sabe a diferença de casa para lar? Querem ver uma coisa? Há alguém aqui que não tem uma casa própria? Deixa eu ver a mão. Que não tem uma casa própria. Muito bem. Esses que levantaram as mãos não têm uma casa própria. Mas com certeza vocês têm um lar. O lar ninguém pode tomar de vocês, e nem tampouco vocês podem comprar um lar, porque lá é a atmosfera de amor, de carinho, de cuidado, de suprimento, de crescimento, de laços. E portanto a casa do Pai aqui representa exatamente essa harmonia, como que Deus e suas criaturas viviam em completa harmonia, em cuidado. E aquele filho da parábola, portanto, vivia nesse ambiente de amor, nesse ambiente de cuidado. Imagine você que ele foi crescendo, e na medida que ele foi tendo consciência de si mesmo, enquanto um ser individual, um ser no mundo, porque ele era criancinha, não tinha ainda o conhecimento do bem e do mal, enquanto criança tem esse discernimento, mas vai adquirindo aos poucos, e aí vai chegando naquela fase, e a parábola diz claramente, o filho mais moço, exatamente para apontar para o momento da experiência humana, ali da juventude, da adolescência, quando a pessoa começa a se dar conta de si, e ele começa a criar os seus próprios conceitos acerca de si mesmo, acerca do outro, acerca dos pais. Imagine só você, aquele jovem pensando consigo mesmo, puxa vida, eu tenho que viver e morar na casa dos meus pais, vivendo aqui sob disciplina. E ele começa então a razoar na sua mente, e considerando que talvez fosse possível, ou fosse melhor, que ele saindo da casa do pai, tivesse uma vida muito melhor sem o pai. Ele começa a considerar no seu coração,
Mas apenas o desejo de viver independente do pai e fora da casa do pai, muitas vezes não são suficientes para que se tome tal atitude. É daí então que o filho começa a gerar, primeiramente acerca de si, uma ilusão em considerar capaz, em achar que ele pode viver fora da casa do pai e viver por si mesmo. Porém, ele começa também a criar uma certa aversão ao pai. O pai pede algo e o filho já pensa que o pai está escravizando o filho. Começa a criar uma ideia equivocada acerca do pai. Acha o pai tirano, acha que o pai quer que todos lhe sirvam, acha que o pai já está exigindo demais. E aí ele começa a criar um conceito equivocado acerca do pai, a ponto de ele chegar numa situação em que ele já não suporta mais permanecer na casa do pai. Esse estágio aponta para o momento de ilusão, quando o homem, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou que seja, vendo-se conhecedor do bem e do mal, começou a considerar: eu vou sair, eu vou viver por mim mesmo, não vou viver na dependência de Deus. E a serpente no seu coração e na sua mente, gerando um conceito errado acerca de Deus. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: de onde o pastor Alexandre tirou essa ideia de um conceito equivocado acerca de Deus? Nunca ouvi falar disso, absolutamente. Mas isso é tão verdadeiro e tão real. Você imagine que não somente na queda, mas em todo o Antigo Testamento, leia você, a partir de Gênesis capítulo 3, aí vai para o 4, para o 5, passa ali por Nirode, Caim, Nirode, depois entra para a história de Moisés, e nós vamos perceber o quanto que ao longo da história os homens interpretaram equivocadamente a pessoa de Deus, conferindo a Deus toda sorte de misérias e maldades no mundo. Ninguém é capaz de ler o Antigo Testamento e, tendo uma boa leitura e com atenção, não se deparar com um conceito equivocado de que Deus seja um Deus mau. Até inclusive há quem diga que a Bíblia apresenta dois deuses: um Deus do Antigo Testamento, mau, perverso, tirano, egoísta, que mandava matar crianças de peito, jovens, moças, rapazes, e velhos e animais, e tomar a terra do outro, e tomar a mulher do outro, e depois chegar no Novo Testamento, ver Jesus Cristo andando entre os homens e dizendo assim: vocês se lembram do que foi dito aos antigos? Sim, pois eu digo diferente. Lá foi dito: olho por olho, dente por dente. Aqui eu vos digo: não resistais ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, volte-lhe a face esquerda. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Então há aqueles que, por não compreenderem as Escrituras como um todo, como a revelação da verdade foi progredindo, chegam à conclusão equivocada de que haveria 2 deuses, um Deus mau, que ficou bonzinho de repente nas páginas do Novo Testamento. Mas isso não é verdadeiro, uma vez que muito do que foi dito acerca de Deus foi dito por pessoas em um momento em que não se podia ter a compreensão exata acerca de Deus como de fato Ele é. Vocês vão entender daqui a pouco, quando eu falar acerca da verdade, como que isso sucedeu. Mas o fato é que um conceito equivocado acerca de Deus foi gerado na mente e no coração do homem, aqui representado pelo filho mais moço da parábola, que chegou a um nível de aborrecimento tal que falou: pai, dá-me a parte dos meus bens, porque eu vou-me embora. Interessante que a palavra bens, na sua Bíblia, ou talvez a palavra haveres em outra versão, ou a palavra herança em alguma outra versão, no grego é a palavra bios, que quer dizer vida. É como que o filho dissesse: pai, dá-me a minha vida, porque eu quero viver a minha vida. Mas é estranho, porque se Deus é a própria vida do homem, agora veja que o homem ele considera que ele vive por si mesmo. Ele quer a sua vida para viver a sua vida, independentemente de Deus, que é a sua própria vida. E esse filho então saiu de casa, diz a parábola, e ele começou a dissipar os seus bens,
a gastar a sua vida, ou seja, passou a fazer da sua existência o seu próprio prazer, usar a sua vida para si mesmo, para o seu bel prazer, para as suas próprias alegrias, independentemente de Deus. E a parábola nos leva a um resultado trágico. Todos nós conhecemos a parábola. Chegou um momento em que as coisas ficaram muito escassas, e esse homem, então, ele chegou a uma situação de miséria tal, que ele veio a cuidar de porcos, sendo humilhado, desejando comer a comida dos porcos, e o dono dos porcos não lhe deixava, não lhe permitia comer a comida dos porcos. Essa parábola aponta exatamente para a condição da humanidade, demonstrando como que o homem, Adão, humanidade, a princípio vivia em harmonia com o Pai, na casa do Pai, no reino de Deus, mas que veio a iludir-se, e iludindo-se, afastou-se de Deus, foi para uma terra distante, no seu coração, na sua consciência, passou a viver para si mesmo, por si mesmo, e veio a estar numa condição de profunda miséria. Miséria espiritual, miséria psicológica, miséria somática, física. E o mundo hoje, portanto, a miséria em que os homens vivem, demonstram exatamente essa condição da humanidade. Mas então é nesse momento então que Deus, ele intervém na história humana para conduzir esse homem de volta à casa do Pai. A parábola do filho pródigo vai se encerrar de uma maneira muito bonita, porque aquele filho, ele virá o reconhecimento. Ele estava lá num certo momento, ali passando fome, misérias, humilhação, e depois de tanto sofrimento, diz a Bíblia, que ele caindo em si. Ora, essa expressão caindo em si implica necessariamente que ele estava vivendo anteriormente um período de profunda ilusão. Mas que de repente ele se dá conta e ele diz: puxa vida, eu tenho um pai, e o meu pai, na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui passando fome. Este momento em que ele cai em si, ele começa a refletir sobre o pai, ele começa a se lembrar da casa do pai, ele vai se lembrando então do coração do pai, das atitudes do pai, e todo o conceito equivocado que fora gerado no seu coração acerca do pai vai sendo corrigido. Começa quando ele diz assim: na casa do meu pai tem pão com fartura, e até os empregados comem pão. Ele começa a perceber a bondade do pai. No seu retorno, ele vai voltando, vai ensaiando um discurso, e ele vai então pensando: o que eu vou dizer para o meu pai? Então ele vai ensaiando o discurso de acordo com o que ele pensa acerca do pai. Talvez ele pensasse assim: o meu pai, ele é capaz de me receber de volta, mas certamente não vai me receber do modo como eu estava outrora, porque afinal eu feri a honra do meu pai, certamente eu magoei o coração do meu pai, e não somente, mas eu também dissipei os bens. Então eu vou falar: pai, é o seguinte, eu pequei, eu confesso, calma, não precisa ficar muito nervoso comigo, estou de volta, eu te peço que tu me recebas pelo menos como um de teus empregados. Mas para sua surpresa, diz a Escritura que quando ele ainda vinha de longe, o pai o avistou, porque o pai estava sempre ali, olhando pelo mesmo caminho que aquele filho partiu, na expectativa de que aquele filho haveria de retornar. A primeira surpresa do filho foi: o meu pai, ele está me esperando. Surpresa essa que fez com que ele conhecesse um pouco mais acerca do pai. Quando então ele vê o pai correndo ao seu encontro, ou seja, o pai estava ávido pelo seu retorno. E para sua surpresa maior, o pai então lhe abraça. Abraça o filho do modo como ele estava, sujo, talvez fedorento, né? Imundo, sem cortar as unhas, sem fazer cabelo, nem barba, nem escovar os dentes, descalço. Mas o pai, ele abraça o filho e ele beija o filho. E o filho tentando dizer: pai, pequei contra ti. E o pai só queria abraçar e beijar o filho. O filho não precisava de dizer nenhuma palavra, porque o pai já sabia de tudo.
E o pai ignorava tudo aquilo, porque o que importa é o retorno do filho. E então, para a surpresa ainda maior desse filho, foi quando então o pai disse: olha, vamos para casa e nós vamos fazer uma festa. Que surpresa, não? Talvez ele pensasse, o pai, vamos para casa, aí tomar um banho e nós vamos depois ter uma conversa. Não é assim geralmente que nós pensamos? Nós vamos conversar, vamos fazer as contas, vamos ver direitinho os prejuízos, vou te dar um sermão para você não repetir nunca mais isso. Mas não, o filho ficou surpreso, porque o pai disse: vamos fazer uma festa. O pai vai se revelando para o filho, e o filho vai conhecendo o pai que ele nunca conheceu. Mas antes da festa não podemos deixar, né, de colocar sandálias nos pés, uma veste nova. E para surpresa ainda maior do filho, foi quando o pai disse: traga o meu anel, o anel de autoridade, do selo da minha autoridade, e coloca no dedo do filho. Filho, vem aqui, dá sua mão. Ele coloca o anel. O filho agora está todo orgulhoso, né? Todo mundo olhando, mas o que está acontecendo? Esse menino tinha que levar uma pizza, talvez nem deveria ser recebido em casa, ou se recebido com ressalvas. Mas não, o pai faz uma festa, dá um vestido novo, sandálias nos pés, o seu anel de autoridade no dedo, e vamos cantar e vamos dançar. O pai se revela de uma maneira maravilhosa para aquele filho. Aquele filho, a partir daquele momento, nunca mais seria o mesmo, porque agora ele conhece o coração do pai, ele conhece o amor do pai. O retorno à casa do pai agora tem todo um significado para aquele homem. De modo então que, trazendo isso para a humanidade, essa parábola profetiza o retorno do homem a Deus. Essa parábola não somente ilustra a queda, mas profetiza um dia, aquele homem que um dia se distanciou da casa do pai, ele vai retornar. E quando ele retornar, haverá uma grande festa em todo o universo. O homem que perdeu a posição de filho, ele vai recuperar essa posição. E o que vai atraí-lo, o que vai trazê-lo de volta, é o conhecimento do pai. Na medida que o homem vai conhecendo a Deus, e esse conhecimento é um conhecimento progressivo, na mesma proporção que ele conhece, é a proporção que ele ama o Pai, que ele conhece o Pai. Por isso que nós temos que desenvolver um crescimento espiritual de conhecimento de Deus. Mas quando se fala de conhecimento de Deus, nós nos deparamos hoje em dia com um grande problema, sobretudo no mundo religioso. Isto porque existem centenas e milhares de religiões. Mas não quero falar das religiões. Eu quero apontar apenas uma religião, dentre tantas que tem, que é o cristianismo. Vamos falar de nós mesmos, né? E o cristianismo, então, ele está dividido em centenas e milhares de segmentos ditos cristãos. Existem as igrejas católicas, porque é mais de uma. Existem as igrejas protestantes, porque são dezenas. Existem as milhares de igrejas evangélicas. Ainda existe o espiritismo, que se diz e se intitula cristão. Mas o que se vê é que, embora haja tantos segmentos, ou melhor, havendo tantos segmentos, cada um desses segmentos, ele diz conhecer a Deus. A pessoa se converte em tal segmento, ele diz, olha, quando eu conheci a Deus. Aí ele entende que o ingresso dele, dentro de um segmento sectário, dentro de uma denominação cristã, evangélica, ele pensa, agora eu conheci a Deus. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós conhecemos mesmo a Deus? Será que o conhecimento que nós recebemos de Deus é o verdadeiro conhecimento acerca dele? Por exemplo, alguém já ouviu aqui, porventura, alguém que bateu o carro, sofreu um grande acidente, e morreu ele e a família,
E alguém fez o seguinte comentário: estava desviado, Deus pesou a mão. Alguém já ouviu isso? Lembra, Rosilene, quando você passou por aquela situação lá atrás, de sair do ministério A para o ministério B? Eu, você, o Fernando, minha mãe, a Silvia, o Raimundo, Gilvan, Andréia, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas falaram assim: olha, cuidado, porque nós temos notícia de que quantos fizeram o mesmo que vocês estão fazendo, deixando o ministério A, ou ficou com câncer, ou sofreu um acidente e morreu nesse acidente. E começou a falar um tanto de pragas, de juízos. Recentemente eu ouvi um vídeo acerca de um pastor, inclusive muito notável no meio cristão, em que ele amaldiçoava do púlpito um homem dizendo: a partir de hoje você não caminha mais porque eu estou te amaldiçoando. Já viram isso? Eu pergunto, mas vem aqui, gente, será este é o conhecimento de Deus? Mas talvez alguém tenha base bíblica. Tem base. Eu posso amaldiçoar, digamos assim, porque um dia um homem de Deus do passado, chamado Eliseu, quando estava subindo a montanha, já velho, curvado e calvo, deu certo, né? E o sol batia na careca de Eliseu. Eliseu, ofegante, porque era um homem sedentário. O profeta geralmente é sedentário, não tem tempo para fazer exercício físico. E diz a escritura veterotestamentária: o profeta não tem tempo de fazer exercício, pessoal. Aí diz a escritura veterotestamentária, vale a pena ressaltar, frisar, diz que passava um grupo de meninos, aproximadamente uns 40 e poucos meninos, não tenho com precisão, mas era quase 50 meninos. Era uma turma grande de meninos. E os meninos acharam engraçado aquele homem magro, calvo, curvado, cansado, ofegante, subir. E os meninos, sabe que menino não tem juízo? Criança não tem juízo. Começou a brincar e dizer: sobe, careca, sobe. E ele tentando subir. E os meninos acharam engraçado que ele estava cansado, não estava conseguindo subir a ladeira. E eles diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E aquilo foi enchendo o coração de Eliseu de ira, de indignação. Não respeitam mais o profeta, não respeitam mais o homem de Deus, a ponto de o homem de Deus veterotestamentário afirmar ou gritar e bradar dizendo: estejam vós amaldiçoados, que saiam duas ursas do mato e comam a todos esses meninos. E saíram duas ursas do mato e devoraram 40 e poucas crianças. Qual foi o Deus mesmo que mandou essas ursas para devorar as crianças porque chamou o profeta de calvo? Será que este é o Deus verdadeiro? Pastor, você está colocando em xeque o Deus de Eliseu? Não, não é o Deus de Eliseu. Estou colocando em xeque o entendimento de Eliseu. Ou pelo menos de quem escreveu. Não sei se Eliseu fez isso mesmo. Pastor, mas se a Bíblia diz que fez. Então tá bom, então ele fez. Não quero questionar isso, mas eu quero questionar o fato. Imagine só se todo homem de Deus, ao ficar nervoso, mandar sair duas ursas e devorar 40 crianças. O que vai dar? Aí vou amaldiçoar o fulano, aí o pastor amaldiçoou o cicrano, e aí sai um amaldiçoando o outro, e chamam isso de o Deus justo, o Deus de juízo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é sem razão que criaram um lago de fogo. Misericórdia. É muita tortura. Porque eu diria assim, não, se Deus, pensando com essa mente veterotestamentária, se Deus quer matar, tudo bem, mas mata logo. Agora, fazer um tacho de fogo para colocar o pastor Moisés lá dentro, pegando fogo pelas eternidades sem fim, depois de 1 trilhão de anos, está lá o Moisés, galego, vermelho, uma brasa, o fogo. E Deus, em vez de quando, fala assim: olha,
não se esqueça de colocar o enxofre. Aí vai lá o capeta com um balde de enxofre para poder fazer aquela fervura. Daqui a pouco, não se esqueça do garfo. Aí vai o capeta com um garfo por baixo do Moisés, empalando o Moisés no fogo. E isso pelas eternidades sem fim. Será este o Deus dos céus e da terra? Não tenho medo de blasfemar, porque conheço o Deus verdadeiro. Mas este Deus não dá para servi-lo. Posso até servi-lo, mas sob ameaça constante. Aí o homem medroso fica fingindo que adora, mas não adora. Finge que ama, mas não ama. É um serviço e um culto mentiroso, hipócrita, cheio de pretensões, de fazer o bem para ganhar aquilo, porque do contrário ganharei um castigo. Esse Deus não pode ser adorado verdadeiramente. Como é que se adora um Deus mau e você fingindo que ele é bom? Porque se disser que ele é mau, você morre. Tem como adorar? De coração, de verdade, verdadeiramente? A pergunta é: será que o Deus apresentado pelas religiões, sobretudo pelo cristianismo, e a história do cristianismo está aí, ninguém tem como esconder. Quantas milhares de pessoas foram mortas pela igreja ao longo da Idade Média, e foram mortas, queimadas em fogueiras, foram mortas, comidas por leões, esquartejadas, empaladas, em nome de quem? De Deus. Em nome de quê? Da verdade. Veio a reforma protestante e falou: agora vai reformar. Aí batalhou mais ainda, matou muita gente. A reforma protestante. E o movimento evangélico só não mata porque os direitos humanos chegaram. E o Estado Democrático de Direitos está aí para prender quem mata. O Ministério Público, se não mataria, não pode mais, mas vontade tem muita. De matar quem não concorda comigo, quem não me segue, quem não dá o dízimo, quem fala mal do pastor. Esse é o Deus verdadeiro? Será que o filho pródigo, tendo tal conhecimento do pai, sendo este o pai com esse caráter, ele retornaria para o seu lar? Eu no lugar do filho pródigo, eu vou ficar por aqui mesmo, melhor no meio dos porcos, do que viver numa casa com um pai tirano como este. Pastor, peraí, não entendi nada agora. Não estou entendendo, porque você está citando exemplos bíblicos e fazendo tamanha crítica. Sim, por alguns motivos muito simples. Primeiro, quando Deus viu que o homem caiu, que o homem se envolveu em um tanto de misérias, chegou a viver numa terra distante, distante da casa do Pai, vivendo em morte, em trevas, na ignorância. Sabendo Deus que aquele homem não teria como retornar jamais para a casa do Pai, se a verdade não lhe fosse revelada. Deus falou: eu preciso revelar ao homem a verdade. Não é sem razão que Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, ele veio trazer o verdadeiro conhecimento acerca do verdadeiro Deus. Até porque o conceito de verdade, ele está para a compreensão exata acerca de uma realidade. Ou seja, está aqui o ser cognoscente, aquele que vai conhecer algo. Está do outro lado o ser que será conhecido. Deus é o ser a ser conhecido. O homem é o ser que deverá conhecer a Deus. Então esse ser que deverá ser conhecido, que é Deus, é a realidade. O que Deus é em realidade, os homens não sabem. Até porque esse Deus, é dito, é o Deus invisível. É o Deus que habita em luz inacessível. Olha, mas e tudo que falaram dele? Moisés e os profetas do Antigo Testamento. Como é que eles falaram acerca daquele Deus? Bem, eles falaram com toda boa vontade, com toda boa intenção e com o máximo de entendimento que eles podiam ter no seu tempo. Mas o fato é que a própria Escritura diz que o que eles conheciam de Deus eram apenas sombras. Você entende o que é uma sombra? Imagine só você, se eu vou me casar com uma moça, ou a moça se casar com um rapaz.
Hoje em dia, eles se conhecem pela internet, né? Entram lá nos programas lá de relacionamento, aí eles conversam pela câmera, né? E tal, e se conhecem por ali e tal, e até se casam por ali às vezes. Mas imagine só, você agora tendo que se casar com uma pessoa que você nunca ouviu a voz, e nunca a viu por nenhum vídeo, e tudo que você sabe sobre ela é a sombra que dela é projetada. Tem como você saber como é aquela pessoa por meio de uma sombra? E a sombra tem uns problemas, porque ela deforma, porque ela amplia, ela diminui, não traz os contornos, não traz os traços da pessoa, não traz os olhos, a pele, o cheiro, a textura. Nada se pode saber de uma pessoa pela sua sombra. E assim era o conhecimento que o povo do Antigo Testamento tinha acerca de Deus. Sombras e figuras. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Mas isso porque o homem naquele tempo não tinha ainda a condição de conhecer a Deus em realidade. Mas como conhecer a Deus se ninguém jamais viu? Interessante que o Novo Testamento, palavras de João no seu Evangelho, de João Batista, e palavras do próprio Jesus, eles vão dizer o seguinte: olha, ninguém jamais subiu aos céus. Ou seja, se ninguém subiu aos céus, como é que você pode falar desse Deus celestial? Se você nunca esteve com Ele, se você não andou com Ele, não conversou com Ele, não conhece o coração dEle, como se pode dar um testemunho acerca desse Deus? Por isso que é dito, a lei foi dada por intermédio de Moisés. João capítulo 1, versículo 18 ou 17. A graça, porém, e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha que maravilha. À minha esquerda, a lei foi dada por Moisés. O que é a lei? Sombra de bens vindouros. A lei que foi dada por Moisés, que era o conhecimento de Deus, era como que uma sombra. Não se podia discernir. Por isso que qualquer coisa que acontecia, qualquer fenômeno, se alguém me falasse alguma coisa contra mim, e ao falar contra mim uma palavra, de repente, por qualquer situação, saísse do mato uma ursa e matasse a pessoa, conferia-se a quem? Ah, foi Deus. Aí se escrevia, Deus mandou a ursa porque o fulano falou mal do cicrano. Era o conhecimento possível, porque eram pessoas que viviam num tempo bárbaro, num tempo rudimentar, num tempo de guerras, que não se conhecia direitos. Porém, a lei foi dada por Moisés. A graça, porém, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Agora, e a verdade veio com Moisés? Veio por meio de Jesus Cristo. Por isso que Cristo diz que Ele é a verdade. Então, se Deus, o Pai, é a realidade suprema, e o homem, então, aqui precisa de conhecê-lo, a compreensão exata que se constrói acerca de Deus é a verdade. Alguém já ouviu alguém dizer assim: eu estou na verdade, tenho a verdade e conheço a verdade? Basta você perguntar, o que é a verdade? A igreja adventista fala, nós temos a verdade. Fala, o que é a verdade? Vamos dizer, a guarda do sábado, a abstinência de animais imundos. Isso é a verdade? Então isso é Deus? Outro grupo vai dizer, nós temos a verdade. E qual é a verdade? É que o nome de Deus deve ser dito Jeová. Aí depois veio um e diz, não é Jeová, é Ieoá. Ieoá foi nova para mim. Ieoá. Interessante que só eram consoantes, né? Hoje em dia só é vogais. Ieoá. Até onde nós chegamos, né, amados? Josué achou engraçado ou não gostou? Alguma coisa nesse sentido. Vão dizer que a verdade é um véu sobre a cabeça, um pano na cabeça, ou fingir que lava o pé do outro,
ou se abstêmio de uma bebida, ou de uma outra coisa, e de uma comida. A pergunta é: o que é a verdade? A verdade é o conceito exato e correto acerca de quem Deus é. Por isso que quando Deus quis se dar a conhecer ao homem, ele se fez carne. E ao se fazer carne, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus encarnado em Jesus, este homem Jesus, agora ele diz: eu sou a verdade. Em outras palavras, eu sou a expressão exata do Pai. Querem conhecer o Pai? Devem olhar para Jesus Cristo. Por isso que dele é dito que ele é o Logos, ou que ele é o Verbo, ou que ele é a palavra, porque a palavra é que define exatamente o ser. Ele veio para definir a Deus, dizer quem é Deus, como Deus pensa, como Deus sente, o que Deus quer. Até porque uma grande mentira no universo, desde a queda de Lúcifer, tem sido propagada contra Deus. O mundo das trevas, ou que seja o reino das trevas, ele é forjado a partir das mentiras que Lúcifer, que a serpente e que tantas consciências caídas foi falando de Deus ao longo de toda a história. O que significa que para se conhecer a Deus é preciso olhar para o Filho. Mas ainda assim, falando do Filho enquanto a verdade, o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que já no seu tempo, muitos cristos eram pregados como que fossem verdadeiros, mas eram outros Jesuses, outros Jesus, outros Cristos. Paulo diz: olha, vocês têm tolerado de boa mente porque vocês são bondosos, vocês têm boa fé, não querem ofender, não querem blasfemar, e por isso vocês estão tolerando um Jesus que nós não temos pregado, tolerando um Espírito que não temos recebido, e tolerando um Evangelho que não tem sido por nós anunciado. Então quando alguém fala: não, eu creio em Jesus, eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus, sou salvo por Jesus, você tem que perguntar: qual Jesus? Porque há muitos. Não porque haja muitos, mas porque muitos Jesus, ao longo da história, foi fabricado por mãos humanas ou por mentes humanas. Como ao longo dos tempos, Deus, ou os homens fabricaram e produziram deuses conforme a sua própria imagem e semelhança. Os homens projetam um Deus, e projetam um Jesus, e projetam um Evangelho, que são, na verdade, a manifestação daquilo que elas próprias são dentro de si. Se eu sou uma pessoa vingativa, eu vou criar um Deus vingativo. Se eu sou uma pessoa perversa, eu vou criar um Deus que também cria um lago de fogo, para torturar as pessoas pelas eternidades sem fim. É preciso que nós entendamos que Jesus Cristo, ele é a verdade, porque ele, no seu viver humano, ele manifesta exatamente a verdade. Mas tem um outro detalhe, porque se ele é a verdade, ele próprio diz acerca da verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eu pergunto: imagine você, não conhecendo a Deus, tendo recebido um evangelho diferente do evangelho apostólico, que é Cristo Jesus, tendo recebido um Jesus diferente das escrituras neotestamentárias. Eu pergunto: você se julga que está na verdade, mas se essa verdade não é a verdade, de fato, ela vai te libertar? Será possível que o homem pode ser liberto por uma falsa verdade? Ou por um falso conhecimento acerca de Deus? Ou um conhecimento de um Cristo equivocado, maculado, criado pelos homens? E aqui nós temos que pensar uma coisa, amados. Eu sou uma pessoa de muitos questionamentos. Hoje mesmo, na casa da irmã Natália, eu conversando com o irmão Gessé, eu dizia para ele: olha, eu sou uma pessoa de muitos questionamentos. E chegou um certo momento da minha experiência
que algumas coisas não davam mais para eu compreender. Porque ao perguntar e ao eu próprio produzir as respostas, ou extrair respostas de livros de teologia, eu pensava, essas respostas não são suficientes. Elas não respondem, de fato, à verdade. E é quando então começa a se questionar acerca de Deus. Será que esse Deus é o Deus verdadeiro? A quem o homem clama? E um dos questionamentos foi exatamente este. Bem, vou dar um exemplo aqui. O pastor Giovanni, por favor, tá? Ele é um servo de Deus, imagine só você. E ele prega e ensina há muitos anos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu estou aqui observando isso. É só um exemplo, tá, amados? Só um exemplo. E eu fico olhando, engraçado. Ele fala, ele acredita, ele prega, ele diz que isso é a verdade, mas eu não tenho visto essa verdade libertar nem ele, nem a família dele, nem a igreja dele. Isso não é estranho? Será que a verdade divina pregada, ela não é experimentável? Ou será que vai ficar apenas no âmbito da ideologia? Não é funcional? O evangelho não cura? O evangelho não salva? O evangelho não transforma? Ou não transforma? Nós íamos para uma chácara há alguns anos atrás, lembra, pastor Giovanni? E no caminho eu perguntava isso para ele, o evangelho é ou não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É. E por que não está libertando, salvando? Tá, vai na Universal, vai ver o povo sendo liberto. Aí é onde nós temos que parar e falar, temos que rever os nossos conceitos. A doutrina da salvação. Como é que se tem conhecido a salvação até hoje? Ora, a salvação tem sido conhecida como meramente uma discussão filosófica de duas correntes, Armínio e Calvino. Pronto. Tudo que se conhece de salvação é a discussão de quem tem o conceito certo do que é salvação e do que não é salvação, de como funciona. Mas falta que essa salvação opere no homem. E o homem seja salvo efetivamente. Alguém pode questionar, pastor, você não pode dizer isso. O povo, a igreja está salva. Aí eu pergunto, salva de quê? Porque o egoísmo predomina. A inveja predomina. A ganância predomina. Ou não, no meio cristão. Sim ou não, pessoal? Me ajuda aí. E onde está a salvação operando em quê? Não, o povo está esperando morrer para ir para o céu. Mas vai para o céu desse jeito aí? Fazendo o outro de escada, de degrau, mentindo, roubando. Eu não estou falando de vocês, nem de mim, nem de ninguém. É uma condição geral e histórica da igreja de Jesus, ao longo das eras, ou dos tempos, melhor dizendo. Então existe um problema aí, em algum lugar. Talvez essa mensagem ofenda a muitas pessoas. Mas é lógico que vai ofender algumas pessoas, porque essas pessoas, elas querem dizer, não, eu estou salva. E Jesus, ele é tão simples, ele não discutia essas coisas, ele falava assim, olha, quando vocês amarem uns aos outros, quando o amor for uma expressão natural, mútua, quando vocês passarem a viver uma vida de relacionamento em amor, aí o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos. Em outras palavras, enquanto vocês não viverem em amor, vocês são discípulos do demônio, não de Cristo. Um pouco engraçado, né? Mas eu também não estou falando de vocês nem de mim, é de todos nós, enquanto povo, igreja, historicamente comprovado. Pastor, mas e aí? Qual que é a saída?
devemos olhar para Cristo. Jesus falou em João capítulo 8, olha, quando vocês me erguerem na cruz, quando o Filho do Homem for erguido na cruz, aí vocês crerão ou saberão que eu sou. Em outras palavras, enquanto o Filho do Homem não for suspenso, e vocês não olharem para o Filho do Homem suspenso, e compreenderem o significado da cruz, não é aceitarem a cruz enquanto objeto a ser carregado no pescoço, objeto de fé, não, entenderem o significado da cruz, entenderem a mensagem da cruz, enquanto não entenderem, vocês não saberão quem é Deus. Mas onde está o mistério dessa cruz então? Aí a questão do detalhe, uma vez que o Cristo de Deus, Ele é a verdade, então Ele vem mostrar ao homem quem é Deus. E não somente mostrar ao homem quem é Deus, mas Ele se faz homem para mostrar ao homem como o homem deve ser em relação a Deus. E observe, Ele disse em João capítulo 14, eu e o Pai somos um. Alguém diz, está vendo? Está aí a prova da trindade. Mas não é isso que ele está dizendo de trindade. Esqueçam, pelo menos nesse aspecto, esqueçam a trindade. Não estou dizendo para vocês esquecerem o tema, mas neste aspecto, eu e o Pai somos um, não há nada de trindade. Querem a prova? Jesus Cristo disse, Pai, eu rogo por eles, pelos meus discípulos, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Veja que ele coloca, eu e o Pai somos um, e ele quer que nós todos sejamos um, do modo como ele e o Pai é um. E aí ele vai explicando, a fim de que eles sejam incluídos nessa unidade. Eu neles, tu em mim e eles em nós. Então não pode ser trindade. Então agora esse Cristo ele vem não somente para revelar o Pai, mas também vem para ser homem. E sendo homem, vivendo como homem, mostre ao homem como o homem deve ser em relação a Deus. E aí toda a história de Cristo nos mostra. Ele se fez carne, homem. Hebreus capítulo 2, depois do capítulo 4. Ambos os capítulos vão dizer que ele se fez homem, participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Iguaizinho a nós, do mesmo jeito que nós somos homens, carne e sangue, ele foi carne e sangue. E agora como carne e sangue, ele veio falar a palavra do Pai, revelar o Pai, veio comunicar o Pai, expressar o Pai, mas como homem, ele falou assim, eu vou mostrar para vocês como acontece. Quando começa seu ministério, ele é conduzido ao deserto, ele será ali tentado pelo diabo. Quando você vê ali Cristo no deserto, você tem que imaginar ali uma cena tão semelhante, idêntica e análoga à de Gênesis capítulo 3, quando ali o homem foi também tentado. Assim como o homem foi tentado e caiu, Cristo também, enquanto homem, deveria ser tentado e vencer. Ele estava lá, diz a Bíblia, que depois de 40 dias ele teve fome. Interessante que a primeira tentação de Cristo se dá no princípio do alimento, do comer e da fome. Do mesmo modo que lá em Gênesis 3, a tentação se dá no alimento e no comer. E agora como homem, ele está aqui, Adão, lá também estava Adão. Lá a serpente diz, olha, se você comer, você não precisará de Deus, porque você poderá ser como Deus. E aqui a serpente diz, no coração, na mente, nas faculdades, se tu és o Filho de Deus, veja, você está aqui, você é homem, você tem fome, transforme essas pedras em pães. Você não precisa do Pai, até porque o Pai te deixou aqui 40 dias, nem para mandar um anjo com um pãozinho de sal, uma manteiguinha, um negocinho. Está aí, ó, você está fraco, com fome. Por
que você não usa poderes? Você pode ser por você mesmo. Você pode produzir o teu alimento. Você é capaz. Você não é o filho de Deus? Então faça isso. Aí é nesse momento que o homem, Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Lá o homem disse não à árvore da vida, e sim ao conhecimento, para viver por meio do conhecimento e ser independente de Deus. Aqui Cristo diz não, eu não vivo somente de pão, eu vivo por Deus. O homem não vive só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. É o princípio da dependência. Eu vivo por Deus, Ele é minha vida, e eu vivo porque Ele é minha vida, e Ele vive em mim, por isso eu vivo e dependo do Pai. Venceu? Aqui é um homem sendo agora gerado. O novo homem não foi gerado no sepulcro tão somente. O novo homem, enquanto consciência, vai sendo gerado desde o princípio. Desde quando ele nasceu e foi crescendo. Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15, o profeta diz, eis que a virgem dará à luz a um filho. Esse menino que vai nascer da virgem, uma palavra profética acerca do Cristo de Deus encarnado. Quando ele chegar ao momento de discernir, está escrito lá, o bem ou o mal, ele vai comer coalhada e mel, porque decidiu e aprendeu a escolher o bem. Decisão, escolher a verdade. Não só de pão viverá o homem. Quantos podem dizer isso para a serpente? A serpente está te ouvindo agora. Ela está dentro de você. A serpente são suas forças, sua capacidade, teu intelecto, tudo aquilo que uma vez usurpado pelo ego, você diz, por meio disso eu não preciso de Deus. E a serpente, viva, voraz, perversa, maligna, diariamente nos diz, você pode transformar pedras em pães. Para que depender de Deus? Para que viver pela vida? Ignore a vida e viva por você. E quantos podem dizer para a serpente, não só de pão viverá o homem. Você pode dizer, eu vivo, obrigado, de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo por Deus. Eu existo em Deus. É um reconhecimento, uma consciência forjada, gerada pela verdade do Evangelho, vivida e manifestada na pessoa de Cristo encarnado, Jesus de Nazaré. O diabo ficou meio tonto com a resposta, falou, não deu certo por aqui, mas eu vou continuar. Pegou, de repente Cristo se viu no pináculo do templo, lá no alto da torre do templo. E aí o diabo disse, a serpente disse para Jesus, você sabe que está escrito? Você sabe que o Pai falou a seu respeito? Ele falou, que tem cuidado de você. Você acredita nisso? Será que se você pular, o Pai vai mesmo enviar os anjos para te segurar, para que tu não tropeces em nenhuma pedra? Pastor, não distorça, o diabo não disse deste modo. Ele disse exatamente o contrário. Aí eu pergunto, você acredita que o diabo está confessando a palavra de Deus? Quando o diabo disse, pula daqui abaixo porque está escrito, ele não está confessando essa verdade, não. Ele está dizendo, vai lá, prova, coloca teu pai à prova. Será que ele não está mentindo para você? Será que ele não está fazendo igual no filme do Rambo? Mandou o Rambo lá para o... Qual foi o lugar para onde ele foi? Para o Vietnã. E abandonou ele lá no meio, sozinho. Só que o Rambo, com a metralhadora, matou todo mundo. Ainda voltou, ainda pegou o presidente lá nos Estados Unidos. Lá.
Enfim, mas é como que o diabo dissesse: será mesmo que o Pai está preocupado contigo, se lembrando de ti? Ele tem cuidado mesmo? Será que ele tem palavra? E a prova que eu sei que o diabo dizia exatamente com esse tom e esse viés, é que Jesus disse: não tentarás, não põe à prova. Colocar à prova e tentar é o mesmo que duvidar. Não duvide da palavra do Pai. Eu não preciso provar o Pai. Eu sei quem é o Pai. Conheço o Pai. Porque a tentação da queda e do afastamento do homem da verdade envolve mentiras acerca de Deus. O diabo diz para você: olha, eu já ouvi muito isso. Se Deus é bom mesmo, por que que vocês falam que Ele vai jogar um tanto de gente no lago de fogo? Essa pessoa está raciocinando corretamente, embora um raciocínio cujas bases são falsas. É um raciocínio coerente, mas se funda numa base de um equívoco. Porque quem foi que disse que o Pai vai fazer isso? Jesus, o Pai, como Jesus é a expressão exata, é aquele que mandou profetas ao povo de Israel, e mandou outros profetas, e o povo de Israel matava os profetas, e ele mandava outros, e o povo matava, e crucificava, e tudo. Aí agora eu próprio lá, Jesus veio, e falou, pregou, chamou, gritou nas praças, fez cura, milagre para o povo. Quando não teve jeito, o povo continuou irredutivo, incrédulo. Aí Jesus viu que não tinha jeito. Jesus viu que o juízo era iminente. Não o juízo que ele traria, ele trazia salvação nas suas asas, mas é o juízo proveniente do próprio caminho dos homens, do povo de Israel. Quando chegou o momento que não tinha mais para onde ir, eles matariam o Filho de Deus. Ao invés de Jesus falar assim: seus bandos de incrédulos, vocês não valem nada. Porque eu mandei profetas, vocês mataram, e agora eu vim aqui pessoalmente, vocês também não acreditam, seus bandos de... Não poderia falar assim? Mas não, ele chegou, ele foi chegando pela parte alta de Jerusalém, de onde ele podia ver toda Jerusalém. Parou, olhou, e os olhos dele começou a lacrimejar, e ele começou a chorar sobre Jerusalém, e a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E por que choras? Porque o juízo é iminente, e eu não posso livrar-vos do vosso próprio juízo. E eu vim para livrar-vos do juízo, mas vocês não largam mão do vosso pecado, e portanto o juízo é inevitável. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando o homem for lançado fora da vida, no lago de fogo, que não é fogo, é a segunda morte, é extermínio da vida, Deus, à semelhança de Jesus sobre Jerusalém, estará chorando e dizendo a esses homens: quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis reunir todos vocês, mas vocês não quiseram. Não há um Deus que lança ninguém num tacho de fogo. Isso é mentira. Se você quiser continuar acreditando e pregando, pode, mas não deve. Mas é mentira. O diabo falou assim: não tem jeito. Ele não vai duvidar do Pai. E aí então levou para uma montanha bem alta, mostrou os reinos do mundo. Falou assim: olha esses reinos aqui, todos são meus. E eles podem ser teus se você quiser. Todos esses reinos eu te dou. Basta que você se prostre e me adore. Você está pensando agora nesse momento, um capetão lá, querendo que Cristo se prostre diante dele, né? É verdade que existe essa instância superior do mal, Lúcifer caído, é verdade. Mas a tentação, ela não ocorre de maneira objetiva. Não pense em você que você vai se prostrar diante de um demônio, de um capeta. Não é assim que funciona. Essa adoração, ela ocorre aqui dentro, quando você se faz a si mesmo Deus. Seria o último golpe para vencer a Cristo,
se ele se tornasse adorador de si mesmo. Adorar ao diabo é tornar-se adorador de si mesmo. Romanos capítulo 1 deixa claro que os homens, tornando-se loucos, fizeram-se deuses a si mesmos e fizeram deuses à imagem de homens. E Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ele venceu. Ele mostrou como eu devo fazer, como você deve fazer. Se você crê no Pai, precisa ter o Pai como a fonte de toda a sua existência, de toda a sua subsistência. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer viver a vida para Deus, uma vida de amor, de serviço, você não pode duvidar da palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você não pode colocar Deus à prova. Ele não é teu servo, nós somos servos dele. E nós vivemos porque cremos na sua palavra. E não podemos nos tornar adoradores de nós mesmos, como quem se prostra diante da serpente. Em todo o viver de Cristo, ele viveu uma vida de completa renúncia a si mesmo. Aquilo que ocorreu com Adão, deixou que o ego crescesse, surgisse dentro dele e o governasse, e ele ficasse cheio de si. O Cristo de Deus foi se esvaziando. Cada momento que ele podia ter alguma situação que lhe beneficiava, ele negava a si mesmo, ele renunciava. De modo então, que o ponto mais alto da experiência de Cristo foi quando ele foi preso, cuspido, insultado, humilhado. E esse é o momento mais dramático, porque é o momento em que o coração do homem é tocado. Porque enquanto apenas falavam dele, apenas falavam, apenas perseguiam. Mas quando o prenderam, o amarraram, cuspiram na sua face, golpearam sua cabeça, desferiram golpes contra ele, colocaram-lhe nos ombros uma cruz, e ele tendo que carregar aquilo, sendo ele Deus. Se fosse você, o que você faria? Mas não existe o se fosse você. O fato é que todos nós estamos em situação semelhante, em vários momentos da nossa vida, e nós sabemos exatamente como fazer, quando nos querem levar uma cruz que não é nossa, quando nos cospe a face, quando nos humilha, nós sabemos o que fazer. Como é que a gente faz? A serpente se manifesta mesmo, né? Mas como a serpente é símbolo de inteligência, de sagacidade, de prudência, de conhecimento, o Cristo de Deus também era serpente. Estranho, né? Espantou? Mas a serpente é o diabo. Não. A serpente, que é o diabo, é a serpente viva, que faz de si mesmo, que faz da árvore do conhecimento o seu pão cotidiano. Jesus disse, vocês lembram que Moisés, lá no deserto, ergueu uma serpente de bronze? Quem lembra? Jesus disse, pois o Filho do Homem, a semelhança da serpente de bronze, ela é um símbolo meu. Eu, como ela, serei também erguido. O Cristo erguido na cruz é uma serpente, mas não é serpente viva. Não é serpente que se engrandece, que toma para si o seu curso e nega a Deus. Não é um conhecimento, serpente enquanto conhecimento. O próprio Cristo disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Serpente, símbolo de sagacidade, de esperteza, de compreensão, de olhos abertos. Porque a serpente é símbolo do discernimento, da capacidade de discernir. E, portanto, o homem Jesus, enquanto tal, enquanto aquele que discerne, ele disse, sou serpente de bronze, suspensa
e crucificada. Em outras palavras, sabe que o bronze na escritura, na tipologia bíblica, representa julgamento? É uma serpente julgada, totalmente crucificada, que se nega a si mesmo. Cristo, enquanto a serpente de bronze, é o homem que diz não a si mesmo. Tenho o conhecimento, tenho o discernimento, mas não faço do conhecimento, da árvore do conhecimento, a minha própria existência. Antes eu tomo a Cristo como a minha vida e crucifico a minha inteligência, no sentido de não promover a mim mesmo por meio da minha capacidade de ser, mas é Deus que vive em mim. E aí ele pegou e foi crucificado. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado, você então discerne quem é Deus. A mensagem da cruz é a mensagem de nunca promover a si mesmo. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou ou não se aferrou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não é sem razão que também no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, ou versículo 7, 8 e 9, o escritor vai dizer o seguinte, que este homem, Jesus, ele foi um homem que na sua existência, ele foi aperfeiçoado por todas as coisas que sofreu. O que significa isso? Você já ouviu dizer que Jesus foi aperfeiçoado? Vocês já ouviram falar disso? Parece um pouco estranho, né? Porque para nós, não, Jesus não tem o que ser aperfeiçoado. Mas quando fala Jesus, abra sua Bíblia e aqui eu vou encerrar. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Portanto, aqui está o princípio. Enquanto o homem, nos dias da sua carne, ele aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado. Ou seja, foi nessa existência humana de Jesus que uma nova consciência foi gerada. Pastor, que nova consciência é esta? É porque em Adão foi gerada aqui na terra, na humanidade, uma consciência diabólica, de separação, de rompimento com Deus, de independência, de pecado. Agora vem o Cristo de Deus e enquanto homem, ele toma essa humanidade, porque essa humanidade da qual ele se reveste veio do homem Adão, sim ou não? E agora essa humanidade vai crescer e vai desenvolver uma disciplina, amar a Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, viver por meio de Deus. E este homem nunca pecou, porque foi submetido ao sofrimento e foi aprendendo a obediência pelo sofrimento, e essa humanidade foi sendo aperfeiçoada no sentido de ser formada uma humanidade que esteja em plena harmonia com Deus. Por isso ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Ser um é ser um no entendimento, no coração. Jesus viveu em obediência plena ao Pai, e ele amava profundamente o Pai, e lhe obedecia movido por este amor. A grande prova disso, que ele e o Pai eram um nessa consciência, foi por ocasião, momentos antes de ele ser preso,
para ser crucificado, ele disse: aí vem o príncipe deste mundo, falando que o diabo viria para prendê-lo e matá-lo. E ele disse: e ele nada tem em mim. O que tinha aqui em Cristo? Somente o Pai. Amor ao Pai e obediência ao Pai. Este é o Evangelho. Esta é a verdade. Somente esta verdade liberta. Amanhã, no último dia da conferência, nós vamos ver como que nós, igreja, nós, filhos de Deus, somos chamados a ser discípulos de Cristo. E para ser discípulo de Cristo, não há outro caminho a ser trilhado. E não há outra verdade a ser crida e recebida. O verdadeiro Evangelho nos chama a atenção para a verdade. Qualquer mensagem que não estiver de acordo com a verdade que é Cristo, é engano. Pode ser da prosperidade, do bispo tal, do apóstolo tal, pode ser o que for. Qualquer atitude, palavra, procedimento, comportamento. A pergunta é: esse comportamento, essa palavra, esse procedimento, essa doutrina, essa pregação, esse viver, está de acordo com a verdade que é Cristo, esse viver encarnado, que venceu o maligno, que venceu a carne, que venceu o mundo, que obedeceu ao Pai, que amou ao Pai e que podia declarar ao Pai: nada tem em mim? Isso tudo por meio da decisão, da renúncia completa a si mesmo. Ele abraçou a cruz, ele entregou a sua vida. Qualquer coisa que não estiver de acordo com a verdade, não é a verdade.